O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, homologou o acordo entre poupadores e bancos referente aos planos econômicos dos anos de 1980 e 1990. O ministro deu prazo de 2 anos para que os interessados façam a adesão ao acordo. A decisão deve afetar cerca de 1 milhão de processos que tratam da matéria em todo o país e aguardavam julgamento definitivo pela Suprema Corte. O acordo foi feito em dezembro e mediado pela Advocacia Geral da União. A medida foi firmada para resolver o impasse entre representantes de bancos e associações de defesa do consumidor. A ideia era encerrar os processos na Justiça que tratam de perdas financeiras causadas a poupadores pelos planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2. As ações questionavam se quem tinha dinheiro na poupança durante a edição dos planos tinha direito às diferenças entre os índices de correção da poupança estabelecidos pelos planos e os índices oficiais. O acordo prevê pagamento à vista para poupadores que tenham até R$ 5.000 a receber. Já os que têm saldo entre 5 e 10 mil receberão em 3 parcelas, sendo uma à vista e 2 semestrais. A partir de R$ 10.000, o pagamento será feito em uma parcela à vista e 4 semestrais. A correção para os pagamentos semestrais será feita pela inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O acordo prevê descontos que variam de 8% a 19% para poupadores que receberão quantia superior a R$ 5.000. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. A suspensão da receita de 8 bilhões de reais que viria da privatização da Eletrobras para compor o orçamento federal de 2018 é considerada prudente por economistas. O governo federal anunciou o bloqueio de 16 bilhões de reais. Parte viria da venda da holding estatal, mas o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, decidiu congelar os recursos porque o cronograma da venda ainda não está fechado. O professor de Finanças, Marcos Mello, do IBMEC, lembra também que o assunto ainda está em discussão no Congresso Nacional. É prudente, sim, fazer o bloqueio com relação à possibilidade de venda da Eletrobras. Tem um projeto de lei no Congresso que ainda precisa ser aprovado a respeito. E o próprio dinamismo do mercado mesmo em si, e questões políticas, podem fazer alterar as condições de venda da Eletrobras, alterando assim a arrecadação que se espera obter. O contingenciamento será feito por meio de um corte linear, ou seja, na mesma base para todos os ministérios. O governo federal anunciou que somente os gastos do Executivo vão ser afetados. Emendas parlamentares não devem ser atingidas. Segundo o presidente do Conselho Federal de Economia, Júlio Miragaia, a decisão se relaciona com o ano eleitoral. O governo vai dizer em ano eleitoral que ele vai sacrificar emendas parlamentares, né? Os parlamentares precisam do governo, sua base, e o governo precisa desses parlamentares, né? E está atrás dele para votar a reforma da Previdência e outras propostas de governo que vão aparecer mais à frente. Então, a chance de sacrificar a emenda parlamentar é muito reduzida. Segundo Miragaia, outra previsão que deve ser afetada pelo ano eleitoral é o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, em 3%, percentual atualizado nesta sexta-feira pelo Ministério do Planejamento, que antes tinha previsto 2,5%. Como o cenário externo é favorável, fica dependendo do cenário político interno, né? É a questão da eleição. Evidentemente que para o mercado, se viabilizar uma candidatura de oposição forte, uma oposição em relação à agenda que o mercado coloca, evidentemente que isso vai ter impacto na economia, no grau de investimento. Os dois economistas afirmam que o orçamento ainda deve sofrer mudanças de acordo com o comportamento da arrecadação e o desempenho do mercado. O desafio, além de respeitar a meta do déficit fiscal de 159 bilhões de reais, é também obedecer o teto de gastos. O orçamento já está quase no limite estabelecido pela emenda constitucional sancionada no fim de 2016. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela. Vendedores ambulantes espalhados pelo comércio e ruas em Belém podem ser encontrados vendendo produtos piratas e contrabandeados. Mas, na opinião da população, a pirataria não é uma boa prática para a economia do país. Mesmo assim, alguns acham que, apesar de ilegal, é digna, por ser uma forma de renda para o vendedor. Eu acho tudo bem, né? Acho que cada um é livre para fazer suas escolhas. Eu não acho assim que seja problema, porque eles estão ganhando o dinheirinho deles, né? E tem gente que compra, né? Comprar, eu acho que é muito difícil alguém não ter comprado, né?
Por mais honesto que possa transparecer para a sociedade, é muito difícil não ter comprado, né? Às vezes a gente compra. Eu não critico porque muitas dessas pessoas, elas não têm a oportunidade que o governo deveria oferecer para elas, né? Isso, na verdade, é um problema mais governamental do que dos próprios feirantes, né? Segundo a Receita Federal, o valor de produtos contrabandeados apreendidos na fiscalização em 2017 chega a R$2 bilhões e 300 mil reais. E as apreensões de cigarros cresceram mais de 11% entre 2016 e 2017. O superintendente regional da Receita Federal, Moacir Mondardo, explica o quanto a prática de contrabando prejudica a economia do país. A perda é muito grande, né? Tu vê que a Receita no Brasil apreendeu no passado 2,3 bilhões de reais em mercadorias. É um número muito grande. Isso significa que empresas que poderiam estar vendendo esses produtos estão perdendo mercado, tem indústrias que estão perdendo produção, consequentemente a geração de empregos é prejudicada, né? E a própria arrecadação dos tributos, né? Porque o que é objeto do contrabando é uma mercadoria que é totalmente fora, né? É um dinheiro que não é declarado, que não entra nos resultados de ninguém. Então, ou seja, quem está na legalidade está sofrendo uma carga tributária que quem está na contravenção não sofre, né? Então, por isso que tem que haver uma atuação firme, né, no combate ao contrabando. As fiscalizações para combater o contrabando no Brasil são realizadas pela Receita Federal em parceria com vários órgãos, entre eles a Cefa, no Pará, a Marinha e demais órgãos federais como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e IBAMA. De acordo com a Receita Federal, as principais portas de entrada para o contrabando são as estradas, rios e a área costeira. No Pará, as estradas concentram os maiores fluxos. Já em Belém, o fluxo maior vem pelos rios, como explica o assessor de comunicação da PRF no Pará, Adriano Ferreira. Principalmente aqui na capital, por ser uma península, o contrabando aqui é muito também pelas vias fluviais. Então ele não ocorre tão intensamente ao longo da nossa rodovia de maior chegada que é a BR-316. Ele também ocorre, mas nós temos aqui a verificação, a percepção de que grande parte desse contrabando ele ocorre por via fluvial. Isso não diminui nosso trabalho de fiscalização, o PRF continua fiscalizando, continua em busca de combater essa modalidade de crime, mas nós temos essa percepção de que grande parte do contrabando que chega além do Pará é via fluvial. O superintendente regional da Receita Federal, Moacir Mondardo, explica que as pessoas que costumam adquirir produtos piratas contribuem para que essa ilegalidade continue forte. Além disso, correm sempre o risco de pagar um preço alto por comprar algo de baixa qualidade. Quem adquire esses produtos, ele está se prejudicando, não está prejudicando porque está comprando um produto que não passou por nenhuma questão de verificação da sua qualidade, ele está adquirindo um produto que está prejudicando a economia, né? Está prejudicando a geração de emprego. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Consumidores da região norte são os que pagam a gasolina mais cara do país. No Acre, o preço pode chegar a R$ 5,15 por litro. O levantamento é da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e considerou os preços praticados entre os dias 28 de janeiro e 3 de fevereiro. A região norte registrou o maior preço médio da gasolina do país, R$ 4,30. Lívia Ramos tem uma pequena empresa de entregas em domicílio de salada de frutas e bolos em pote na capital acreana Rio Branco. A alta do combustível impactou as contas e ela teve que adotar novas estratégias. Para começar, como eu trabalho com saladas, todo dia eu tenho que ir ao mercado para pegar produtos frescos. Em média, eu vou de 2 a 3 mercados no dia. E aí também na parte das entregas. Com a alta do combustível praticamente toda semana, tive que optar por comprar uma moto para que eu pudesse ter um mínimo de lucro nas minhas vendas. Meu lucro estava indo praticamente todo no combustível. No Acre, o preço médio da gasolina pesquisado pela ANP em 35 postos foi de R$ 4,74. Em alguns estabelecimentos, o litro do combustível chega a ser comercializado por até R$ 5,15. É a gasolina mais cara do país. O professor de economia da Universidade Mackenzie, Jefferson Prado, considera que o frete é o principal fator para que o preço na região norte seja tão alto.
Se o preço do combustível por litro já sofre todas essas questões de ICMS, regulamentação, falta de concorrência e até discriminação de preço por região, o transporte, né, que é o custo do Brasil, isso acaba encarecendo demais. No Brasil, nosso combustível está em regiões costa, né? Nós não temos extração de petróleo, de terrestre. O transporte da costa desse produto, passando pelo refino do combustível até chegar no Acre, o que temos de custo de frete é extremamente caro. O professor aponta duas saídas: um acordo comercial com países da fronteira, como Venezuela e Bolívia. Já a outra solução seria mais cara, porém definitiva, que é resolver o problema de infraestrutura para que o combustível possa chegar a um preço competitivo no norte brasileiro. Já a gasolina mais barata do país está em outro estado da Amazônia Legal. No Maranhão, a média de preço do combustível foi de R$ 3,86. De acordo com o governo, além da fiscalização contra as fraudes, o Maranhão tem uma das menores cobranças de ICMS sobre a gasolina no Brasil, o que ajuda a explicar os preços abaixo da média nacional. Nesta terça-feira, o preço da gasolina fica mais caro. A Petrobras anunciou o aumento de 0,5% no preço do combustível para as distribuidoras. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.